não sei se você tem uma fé adolescente, ou se você tem uma fé mais madura, ou se você está perdendo a fé em Cristo, no poder de Cristo, na graça de Cristo, no amor de Cristo Jesus. Mas quando olhamos a Bíblia Sagrada, nós compreendemos que quando cremos nesse Deus, coisas extraordinárias podem acontecer na nossa vida, coisas poderosas, tremendas. Mas seria um desastre para a fé evangélica se a fé fosse só conquistar, conseguir, obter, vencer. Seria uma vergonha para a cruz de Jesus se a nossa fé fosse o que muito se anuncia por aí, apresentando-se como uma fé triunfalista, que mais parece lei da atração ou visualização do que de fato fé em Deus. Seria uma vergonha para nós se a fé se resumisse em orar e conseguir coisas extraordinárias na nossa perspectiva, relacionada às nossas demandas pessoais. Seria desastroso se nós acreditássemos na fé como a convicção profunda de que Deus fará alguma coisa por mim relacionada aos meus projetos pessoais, aquilo que eu preciso que Ele faça. Seria um desastre se eu acreditasse de verdade que a fé é um mecanismo que eu utilizo para mover o braço de Deus, para fazer Deus entrar em ação, como se Deus estivesse parado, o que não combina absolutamente nada com o que Jesus Cristo disse: o meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Deus não está parado. Deus não está sem agir, sem fazer. Seria um desastre se eu de verdade acreditasse que eu preciso mover o braço de Deus com as minhas orações de fé, para que Deus se comova com as minhas demandas, como se eu estivesse mais preocupado com a minha vida ou com a vida das pessoas que eu amo, mais do que Deus está. Seria de uma arrogância tremenda se eu achasse de verdade que eu amo mais os meus filhos do que Deus os ama, que eu amo mais os meus amigos que estão passando por dificuldades do que Deus os ama, e eu tenho que dizer para Deus como é que Deus precisa agir em determinadas circunstâncias da minha ou da vida das pessoas que eu amo, para que o nome dele seja glorificado nessa situação. Como se Deus não soubesse glorificar seu nome e eu precisasse direcionar Deus para isso. Seria triste, de verdade, se eu acreditar que a fé é essa ferramenta que vai fazer com que Deus se mova a meu favor, fazendo aquilo que eu quero, em detrimento, muitas vezes, daquilo que é a vontade dEle para a minha vida. Como se eu tivesse uma vontade boa, agradável e perfeita, e Deus não soubesse o que faz. Então, quando eu leio Hebreus capítulo 11, verso 1, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem, eu posso usar esse texto apenas como pretexto, sem considerar o contexto na qual ela está envolvida, porque quando a Bíblia fala a respeito desta fé que vê invisível e que espera coisas, certeza do que se espera, convicção do que não se vê, a pergunta que deve ser feita é:
as pessoas que estão envolvidas no contexto deste texto, o que elas viram ou deixaram de ver e o que elas esperavam. Porque o texto continua. Pela fé nós entendemos que os mundos foram criados pela palavra de Deus. Pela fé, Abel ofereceu sacrifício maior, melhor do que Caim, porque as suas obras eram justas. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte. E esse Enoque recebeu o testemunho de andar com Deus, de que ele conhecia a Deus e que ele andava com Deus. E Noé, pela fé, construiu a arca para a sua salvação e de sua família. Pela fé. E o texto continua falando de pessoas que conseguiram coisas extraordinárias pela fé. Mas se você der uma olhada, essas pessoas não estavam pensando nos seus projetos pessoais, não tinha a ver com as suas próprias demandas, senão com o cumprimento daquilo que era a vontade de Deus para as suas vidas. E se eu pegasse só esses 3 primeiros personagens de Hebreus 11, nós poderíamos dizer aqui que eles estão relacionados a algumas coisas muito especiais. Porque pela fé, o Abel entrega. Essa é a palavra. É oferta. Ele está entregando. O Enoque, pela fé, é intimidade, é conhecimento, é andar com Deus. Você olha para a história do Enoque, o que você sabe sobre Enoque? O que a Bíblia fala sobre os feitos de Enoque? Você sabe o que foi que Enoque fez, de acordo com a Bíblia? Nada. Você não vai descobrir nada, a não ser o fato de que ele recebeu o testemunho de ter andado com Deus, porque andar com Deus é um fim em si mesmo. Andar com Deus não é um meio para um fim. Meios para fins têm a ver com os ídolos, e Deus não é ídolo, meu amado irmão. Então andar com Deus é um fim em si mesmo. É o mais importante. É andar com Ele, é ter intimidade, é conhecê-lo. E se eu pegar essa terceira personagem, logo no início a gente já descobre qual que é a agenda da fé. A agenda da fé tem a ver com entrega, com conhecer a Deus, ser íntimo dEle. E o Noé, eu poderia dizer que é serviço. Um serviço a Deus. Deus tem um projeto. Deus tem algo que Ele precisa realizar, e Ele chama o Noé pela fé. Noé diz: eu quero, que é para fazer a arca, farei. Pela fé o quê? Tenho que pregar 120 anos. Arrependimento, pregarei. E Ele vai servir. Pela fé. Quando você chega em Hebreus, verso 37 em diante, a sua fé triunfalista, a sua fé que só busca conseguir, conquistar, ter, cai por terra. Porque Hebreus 11, 37 em diante diz que homens e mulheres de fé, muitos deles, não conquistaram. Aqui, não conseguiram. A Bíblia chega a dizer que eles não experimentaram da promessa. Foram cerrados pelo meio, foram mortos ao fio da espada, decapitados, andaram errantes nos desertos e nos montes, presos. Mas a Bíblia diz assim: não negaram a sua fé para receber superior ressurreição. Essa é uma fé madura. Essa para mim é a fé madura.